Olá, queridos irmãos que acompanham o canal do YouTube do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Vamos à leitura de uma página do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Capítulo 26. Acalma os anseios de mudanças constantes. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Pedra que rola não cria limo, afirma o brocardo popular. Quem sempre está de mudança não amadurece, nem realiza bem coisa alguma. Cumpre a tarefa onde estejas, e no momento próprio, após a curada meditação, toma o teu rumo definitivo. Agora vamos à nossa prece. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, em teu nome e em nome de Deus, nosso Pai, para mais um estudo desta casa de luz e caridade. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Senhor, pelos nossos corações estarem interligados, embora distantes fisicamente. Que assim seja. Agora passamos o estudo para a pessoa que foi convidada pelo CELC para estar conosco nesta oportunidade e que aceitou o convite carinhosamente. Irmãos de Ideal Espírita, eu sou Rosângela Justino Soares, estudante, trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Nossa gratidão a Jesus, que nos permite aprender em sua vinha. Nossa gratidão aos espíritos amigos que coordenam essa atividade com muito desvelo pela doutrina espírita, com muito amor por todos nós. Hoje, dentro da ampla temática da valorização da vida, refletiremos sobre o perdão e o auto-perdão. Este tema está estruturado essencialmente nos pontos básicos da doutrina espírita, nos pontos fundamentais que são, só para lembrar, Deus, inteligência suprema, amor incondicional, justiça perfeita, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a encarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Essencialmente, a nossa temática é refletida nessa direção. E, no plano do específico, que é o perdão e o auto-perdão, nós apresentaremos o tema a partir da contribuição de Joana de Ângeles, da benfeitora Joana de Ângeles, em sua série psicológica. Vocês sabem que esse é um tema vasto, profundo, merecedor do estudo nesta encarnação e em muitas outras, tanto para a assimilação intelectual quanto no plano das vivências. Então, nestes poucos minutos, nós fizemos um pequeno recorte, que esperamos ser respeitoso para com a obra da benfeitora e possa, quem sabe, nos levar depois da reflexão, nos levar ao estudo, à busca do aprofundamento necessário. E iniciando diretamente agora esta atividade, lembro aqui a fala de Haroldo Dutra Dias,
numa roda de conversa em 2018, quando ele disse que intimamente se perguntava por quê, o porquê, o motivo de a benfeitora Joana ter dedicado um grande tempo a escrever esta série psicológica, fazendo uma ponte com a doutrina espírita. E ele disse que encontrou a resposta deste questionamento pessoal quando leu em Obras Póstumas o texto que tem o título Regeneração da Humanidade. Lá no finalzinho da obra. E quando ele leu este texto dos Espíritos Nobres, que ali revelaram os sinais característicos do que hoje nós denominamos mundo de transição, quando ele viu tais reflexões como este mundo de transição seria quando o homem estaria, ou os homens estariam, mais afastados de Deus, em completo desrespeito à criação divina. E o suicídio se multiplicaria de forma surpreendente, até mesmo entre as crianças. E a maior marca deste período seria a da loucura, onde as pessoas seriam riscadas do mundo dos vivos, mesmo antes de morrer. Tamanha seria a incapacidade psíquica de lidar com os desafios. Então, quando ele refletiu sobre isto, ele viu o motivo, um dos motivos da obra da benfeitora Joana, que ele percebeu como sendo a nos auxiliar no resgate da nossa integridade psíquica, no resgate da nossa saúde mental. É um trabalho organizado, antevendo os desafios que ora passamos. E lembrando também, fazendo um link desta fala do Haroldo sobre a obra, vamos lembrar outra fala dele. Agora não mais sobre a obra da benfeitora, mas sim sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quando ele diz assim, que quem são os espíritos que reencarnaram no país, reencarnaram aqui em nossa pátria, atraídos por Ismael, o coordenador dos esforços redentores em terras brasileiras. Quem somos esses espíritos? E ele traz a resposta, calcada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós somos os participantes das antigas cruzadas, os generais assassinos, os lidadores da Inquisição, os religiosos que se desvirtuaram por cerca de 4.000 anos, os políticos corruptos, e por aí vai. Ismael é aquele amoroso coordenador dos nossos destinos na pátria brasileira, que nos convidou a aqui viver, porque esta terra é o hospital do Cristo. Assim, lembrando, frisando que nós, estes espíritos endividados, doentes da alma, trouxemos na alma, trouxemos as marcas do ódio e da culpa, que são os elementos mais perturbadores da vida espiritual. E nessa perspectiva, vamos refletir sobre algumas anotações dos livros da Joana, Desperte e Seja Feliz, e Jesus e o Evangelho,
à luz da psicologia profunda. Na epígrafe do capítulo 19, do Desperte e Seja Feliz, com o título Esquecimento Providencial, a benfeitora anota que daí não saireis enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 26. Com esta epígrafe, Joana vai ao centro da questão e diz: ouve-se frequentemente proferida pelas pessoas ultrajadas ou sofridas a sentença: perdoar não me é difícil. No entanto, esquecer é-me quase impossível. Mas ela afirma peremptoriamente: sem o real esquecimento da ofensa, não vige o verdadeiro perdão. Aqui nós vemos a benfeitora Joana reafirmar o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, onde o Senhor Allan Kardec afirma também que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Diante disso, muitos de nós têm repetido com frequência nos últimos tempos: quem esquece? Ou como esquecer? Porque quem esquece é porque tem Alzheimer. Mas não é esta a interpretação, nem do Senhor Allan Kardec, nem da Joana, que dialoga com o Pentateuco kardeciano. Esse esquecer é não ter na lembrança o eco constante dos fatos passados. É não ficar lembrando o tempo todo. Assiste a televisão, vê um fato ocorrer e diz: é parecido com o meu. É semelhante ao que aconteceu comigo. Quando alguém narra uma experiência dolorosa, intimamente ou verbalmente, esta é a minha história. Então, este esquecer é no sentido de não repisar os fatos, não fazer com que eles fiquem corroendo as nossas melhores energias, a nossa vitalidade física, emocional, mental. Porque as próprias leis divinas nos ensinam sobre o valor da necessidade do esquecimento ao nos fazer passar por este esquecimento temporário quando reencarnamos. O esquecimento do passado, quando aqui voltamos ao palco das nossas lutas redentoras, esse esquecimento nos é favorável para favorecer o trabalho daquele outro, de conviver melhor e superar os nossos desvios de roteiro no passado. E também reconstruirmos as relações afetadas, aprofundar as conquistas e realizar o nosso projeto evolutivo. E o ódio, o rancor, a mágoa e a culpa, eles vieram impregnados, marcaram o nosso perispírito, deixaram as suas matrizes ali fincadas, com essas energias tão deletérias, tão doentias, que vão, se não cuidadas, que vão provocando uma série de psicopatologias, que tantas vezes nos vinculam muito mais às quedas do que ao soerguimento. Nesse sentido, trago aqui o caso do Frederico. É uma história real que nós descaracterizamos a personagem para que não seja prontamente identificada. O Frederico, ele reencarnou numa família
pouco afetiva, que logo de cedo o deixou aos cuidados dos avós, longe de casa, longe dos irmãos. Quando a avó desencarnou, ele retornou para casa e, ao ver o irmão caçula, que ainda não conhecia, um pensamento atravessou sua mente, como um raio, diz ele. Ele? O que este peste está fazendo aqui? Um pensamento forte, uma emoção estranha. No correr dos dias, esta experiência passou. Conviveu com o irmão e, mais tarde, foi traído por ele nos negócios da família, nas questões da herança. Sentindo-se magoado, inferiorizado e incapaz de lutar pelos direitos, recolheu-se na mágoa e não conseguiu resolver a questão. Hoje, depressivo, responde quando perguntamos: e os psicólogos? Não seria bom ir ao encontro deles, buscar-lhe a ajuda? Não, os psicólogos não resolveram o meu problema. E a doutrina espírita? Ainda bem que a doutrina está em minha vida. Ela me explica a situação de então. E o que você vai fazer? Não sei. Não consigo sair deste estado. A mágoa me corrói as forças. Mas vai passar, vai passar. Frederico está a perder momentos fundamentais da sua trajetória. Naquilo que Emmanuel, no livro Encontro Marcado, reflete sobre o título de Aflição Vazia. Quando ele fala sobre a aflição vazia, ele diz o seguinte: desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. É assim que Frederico se encontra, preso na tensão mental que lhe tira as melhores energias para resolver esta questão e fazer a sua caminhada para ir em frente. E o benfeitor Emmanuel, aquele que se considera o pregador de cartazes, diz assim, convida, não é? Nos convida. Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando a consciência tranquila. Frederico não carrega a consciência tranquila, ele carrega a mágoa, o ódio, o melindre, da mesma forma que alguém anda com uma brasa quente nas mãos, ferindo-se, enquanto o outro conduz a sua existência sem este sofrimento. Ele conhece da reencarnação. Ele sabe que ela é o convite da vida, um dos belos convites da vida, para a superação, para a reconciliação, para a regeneração. Ele sabe que ela é um presente das leis divinas, oportunizando-nos novas existências. Que, com o necessário esquecimento do passado, para que pudéssemos melhor nos conduzir ao encontro de resultados melhores. Ele ainda não aprendeu com Jesus, embora leia o Evangelho, o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E nem com Joana, que nos ensina,
perdoa, porque perdoar é lidar com o que o outro fez conosco para nos libertar a favor do futuro. Perdoar não é carregar em si mesmo o que interpretamos como ofensa ao nosso ego. Interpretamos, porque nem sempre somos realmente os ofendidos. Normalmente, somos os ofensores na situação oposta. Perdoar, diz a benfeitora, é nos libertar da sombra. A sombra, os nossos desvios, os nossos enganos. A sombra, aquilo que não está resolvido ainda. É nos libertar da sombra, que é a soma da sombra do outro com a nossa, que nos une no que é ruim, no que é negativo, trazendo-nos sofrimento. Perdoar é entender o fato vivido. Entender o fato vivido. Procurar saber não as informações da espiritualidade a respeito do passado, da história vivida naquela outra personalidade, naquela outra existência. Não, é entender o que acontece dentro de si próprio, entender as emoções, entender os sentimentos que nos envolvem, entender esta mesma doutrina que nos auxilia tanto na libertação do não perdão. Perdoar é conquistar a harmonia interna, porque o não perdão tira a paz. E a benfeitora diz ainda no Desperte, seja feliz: todo o mal que te façam não te fará mal. Pelo contrário, te promoverá a estágio superior, se souberes enfrentar a situação. O teu exemplo de humildade à frente do outro, não é? Ser-lhe-á um chamado à renovação, um chamado à paz. Não te detenhas, nem te entristeças diante das incompreensões. Nunca agradarás aos exigentes, aos irresponsáveis, aos ignorantes. Agrada então a tua consciência do bem e prossegue com alegria íntima pelo roteiro que elegeste e não olhes para trás. Este relato de Joana, essa reflexão profunda da benfeitora, que só essas poucas linhas nos conduzem a muito tempo de reflexão, nos traz à mente a história da mulher de Ló, que está incerta no livro Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco mosaico. Jó era um homem de bem, que vivia com a sua família em Sodoma. E como a cidade de Sodoma, como a de Gomorra, seriam destruídas, os amigos espirituais o avisaram: sai com a sua família, busca um outro lugar para morar, porque estas cidades serão destruídas. Então Ló, com a sua esposa e suas filhas, saem da cidade. Mas os espíritos ainda avisaram: sai, mas não olhe para trás. Quer dizer, não se deixe impressionar por tudo o que está a acontecer ou que vai acontecer. Não fique preso ao que viveu aqui. Nesta caminhada em busca de um outro local, a esposa de Ló não atendeu à sugestão dos espíritos amigos. Olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Ou seja,
Esta mensagem, esta história, é um convite para que não nos petrifiquemos na vingança, na mágoa, no rancor, no ódio. Ela é um convite igual ao que o Mestre nos fez, que o Mestre Jesus nos fez quando disse: toma a charrua e não olhe para trás. É o que nós precisamos fazer diante dos desafios vários. Permanecer no que passou de uma forma tantas vezes sofrida não é o melhor caminho para alcançar a superação. Mas neste trabalho de perdoar, nós temos que trabalhar essencialmente o exercício do auto-perdão. E trago aqui a história do Joaquim, também uma personagem descaracterizada para que não seja identificada de pronto. Joaquim foi um senhor que, por cerca de 6 anos, vivenciou uma depressão severa. E esta depressão, ele veio a saber que foi desencadeada por determinadas situações de sua vida, mas que o fundo dela, o motivo verdadeiro, era uma culpa que ele trazia do passado. Uma culpa tão grande que, mesmo sob o esquecimento do passado, ele inconscientemente a movimentava, a curtia, a alimentava. E, quando disso tomou conta, buscando os atendimentos necessários, a orientação espírita, o atendimento psicoterápico, o trabalho no bem, ele foi adquirindo a saúde física, a saúde emocional, psicológica, e ao final de cerca desses 6 anos, ele ficou melhor, não ficando com nenhuma sequela neural ou medicamentosa. Trouxe mais leveza à sua vida, transformada pela consciência do bem e pela autoconsciência e pelo trabalho do bem. Aqui a solução foi positiva, porque o trabalho da autoestima, do autoconhecimento, favoreceu o auto-perdão e, consequentemente, o perdão em um sentido amplo. Pois a autoestima baixa, a desvalorização pessoal, mistura-se com o orgulho e produz mais facilmente o melindre, o não perdão, o não auto-perdão. Porque quando nós estamos presos nessas dores e nós vamos olhar no fundo desta experiência, nós vamos encontrar esta chaga da humanidade presente em nós, o orgulho. E quanto maior o exercício de autovalorização nos padrões apresentados pelo bem, pelo amor, pela verdade, pela doutrina espírita, pelas doutrinas espiritualistas, pela série psicológica da benfeitora Joana, quanto maior a autovalorização, menor o melindre. E a benfeitora continua a dizer para nós em Desperte e Seja Feliz: o cultivo das ideias otimistas, positivas, contribui para a superação, para o esquecimento dos desaires, ou seja,
para o esquecimento das indignidades nossas, da desonra. Contribui para o esquecimento dos desaires, esquecimento das recordações adversas e, mediante o treinamento mental e exercício emocional nas atividades do bem, é factível o esquecimento das questões negativas, graças às quais, no entanto, o indivíduo amadurece emocionalmente, o indivíduo adquire experiência, evolui no processo de conscientização superior. É providencial o esquecimento do passado, das reencarnações anteriores. Graças a ele, este esquecimento, as dificuldades que ressumam, quer dizer, que vertem, que vêm do inconsciente profundo, em forma de animosidade, antipatia, de ressentimento e insegurança, tornam-se mais fáceis de serem vencidas, administradas na leitura da renovação interior. E ela prossegue: tivéssemos conhecimento lúcido das razões que as desencadearam no pretérito, soubéssemos com clareza das ocorrências que a geraram, recordássemos dos momentos em que sucederam e das circunstâncias em que se deram, e elas se constituiriam verdadeiros impedimentos para a pacificação, para o equilíbrio emocional, para o perdão e, no caso em questão, para o auto-perdão. E no outro trecho, ela ainda afirma, nos pede, nos convida imperiosamente, busca vibrar na onda do amor e da confiança irrestrita em Deus, orando e agindo com acerto, e estimularás o teu médico interior a preservar-te a saúde, para bem atenderes os elevados cometimentos da tua atual encarnação. Kardec também contribui com esta reflexão dizendo: Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele, o homem, as deixassem sem serventia. A vontade para não querer não outorgou a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Ou seja, nós somos dotados de razão e inteligência, desenvolvemos-nas, assim como a vontade para o querer, para o realizar, para não deixar essas ferramentas ficarem enferrujadas como a do nosso irmão Frederico, mas sim serem utilizadas nas atividades diversas como o nosso irmão Joaquim. Tudo passa pelo autoconhecimento. Perdão. Em primeiro lugar, tudo passa pelo conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E passa pelo autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Aliando esses dois caminhos do conhecimento e do autoconhecimento, nós estaremos fortalecidos para auxiliar a nós mesmos neste processo de renovação e conquista da felicidade pelo exercício do perdão. Num trabalho na Casa de Oração Bezerra de Menezes, em maio de 1998, Divaldo Pereira Franco, quando ele vai tratar daquelas questões do espiritizar, do qualificar
do humanizar, lá em 1998, a primeira vez que ele apresenta esse tema na palestra Novos Rumos para o Centro Espírita, Divaldo Franco anota o seguinte, falou o seguinte: o apóstolo Paulo, com veemência, dizia: gelado ou ardente, não morno. Hoje se diz, esta frase se diz hoje, não é? Na linguagem política, de um lado ou do outro, não em cima do muro. Aquele que fica no meio é pusilânime, ou seja, é fraco, covarde, que sempre adere ao vencedor. É um indivíduo neutro, negativo, não corre riscos, mas também não progride, não desenvolve a escala de valores éticos. Por isso, o Espiritismo nos impõe compromissos. Esses compromissos quais são? São as responsabilidades perante a consciência. É a conscientização da responsabilidade pelo comportamento adequado. É muito comum dizer-se: eu sou imperfeito, eu me permito isto porque sou imperfeito. Aí, Divaldo redargue: todos o somos. E quando erramos, não temos esse mecanismo de justificação, que é o caso do Frederico e não do Joaquim. Simplesmente, não nos justificaremos, mas simplesmente nos empenharemos para limar aquela aresta da imperfeição, não é? Para fechar aquela brecha e para não reincidir no mesmo erro. Isto é o auto-perdão. É o auto-perdão em nossa valorização de autoestima, que não é uma forma de tolerância para com os erros, mas uma conscientização dos erros para deles nos libertarmos. Assim, na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer as conquistas do eu maior, do self. Esse processo encerra toda a saga da autoconquista que cada ser deve transformar os impulsos em sentimentos. Os atavismos, ou seja, as heranças fortes em atividades lúcidas. As heranças dominadoras em aquisições plenas. Os instintos arraigados em emoções harmônicas. Os hábitos estratificados, estagnados em realizações edificantes. As tendências inferiores em aspirações elevadas, sob o impulso do amor. Tal é o grande compromisso que deve ser atendido por todas as criaturas que anelam pela tranquilidade e pelo bem-estar legítimo. Esta é uma reflexão ímpar de Joana de Ângeles, que nos convida ao amor, ao exercício do amor, compreendendo as suas fases, compreendendo a necessidade fundamental dele em nossa caminhada. Encerrando, então, podemos dizer que deixemos o amor do divino amor nos impregnar o ser para vencermos os desafios variados dessa hora e caminharmos firmes e fortes na sua direção. Que neste momento que estamos a vivenciar, não sejamos aqueles que, lá
na encarnação futura, estejamos a carregar a culpa de não termos feito o melhor no momento da pandemia, de não termos seguido as orientações melhores da ciência, de não termos trabalhado pela saúde do outro. A culpa por termos nos utilizado muitas vezes deste momento para usufruir o indevido. Não, que essas noções das orientações profundas da psicologia, ligada à doutrina espírita pela benfeitora Joana de Ângeles, cale fundo em nossas almas. E através delas, estando fortalecidos, possamos caminhar, como já dissemos, firmes, fortes, na direção do divino amor. Então, paz e luz para todos nós. Gratidão. Então, queridos irmãos, após a palestra da nossa companheira Rosângela Justino, nós só temos a agradecê-la pelas palavras, pelos esclarecimentos e pelo afeto que passou em sua explanação. E agora vamos orar a Jesus, agradecendo por este momento. Querido Mestre Jesus, mais uma vez te rendemos graças pela oportunidade do estudo desta doutrina espírita tão luminosa em nossas vidas. Que possamos, Senhor, aproveitar, internalizar todos esses ensinamentos para que substituamos o homem velho pelo homem novo dentro de nós mesmos e que tenhamos, Senhor, uma caminhada mais segura no caminho reto que o Senhor nos direcionou quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Obrigada, Mestre Jesus, que assim seja.